reflexão, alguns pensamentos a respeito da ceia. Vamos celebrá-la esta noite. Eu achei que seria muito interessante, ao invés de nós continuarmos na sequência que temos feito, nós meditarmos e refletirmos um pouco a respeito deste rito tão importante para os cristãos. Eu vou dar uma ênfase em comunhão daqui a pouco, que é muito raramente falado por pastores. Eu não me lembro nunca de ter visto um pastor trabalhar isso aí. É um texto que tem a ver com a ceia também, um pouco mais à frente. Um texto geral muito conhecido de vocês, 1 Coríntios 11, 1 Coríntios capítulo 11. Muitos de nós conhecem de cor este texto pela frequência com que o mesmo é utilizado em celebrações da ceia do Senhor. 11, a partir do versículo 17, diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, e sim para o pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Que absurdo! Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Interessante que ele aprendeu com os apóstolos, ele recebeu que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, muito importante, no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele retorne. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, consequentemente, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir, sem ligar, sem dar importância, come e bebe juízo, come e bebe condenação sobre si mesmo. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que morreram. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Pai, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Esta instituição que nós vamos celebrar hoje à noite, com mais de 2.000 anos, tem sido repetida em alguns lugares da terra, sequencialmente. Por exemplo, no Monte Athos, desde o século IX, ininterruptamente. Mosteiro de Santa Catarina, desde o século IV, tem sido repetido ininterruptamente até hoje. Então, uma longa tradição
aí de celebrações da mesa, com entendimentos variados. Só existem, na realidade, 2 mandamentos ou 2 ordenanças na Bíblia deixadas pelo Senhor Jesus: o batismo, que frequentemente celebramos aqui nesta igreja, e a ceia, que vamos celebrar hoje à noite. Durante a Reforma, os outros 5 supostos mandamentos ou sacramentos foram rejeitados por falta de base bíblica. Os outros, na época, e em algumas denominações até hoje, confirmação, ordem, matrimônio, penitência, confissão, extrema unção, que concediam supostamente graça ao receptor desta cerimônia. O batismo, realmente há 2 apenas com base bíblica: o batismo e a ceia. O batismo simboliza a morte e a ressurreição para uma nova vida. Mas o que exatamente é a ceia? É o foco dos nossos pensamentos hoje à noite. A ceia, como nós lemos no texto ainda há pouco, é um memorial do corpo quebrado e do sangue derramado que trouxe salvação para nós. Uma outra pessoa tomou o nosso lugar e, através de tomar este lugar, de receber o que nos era devido, nós então fomos liberados, por assim dizer. A melhor ilustração do que aconteceu no Calvário eu já contei aqui, mas como está fazendo muito tempo, e para benefício daqueles que não ouviram, e também para refrescar a mente daqueles que viram, eu vou contar de novo. Diz aqui, nós lemos no versículo 24 e 25, que o corpo foi simbolicamente quebrado, estabelecendo a nova aliança, porque havia um castigo devido a nós todos por causa do pecado. O que aconteceu no Calvário? O que Cristo fez na cruz do Calvário por nós? Dizem que no período medieval havia um certo juiz muito famoso por ser um homem justo, um homem correto. A Suíça, até hoje, dividida em cantões ou estados, para aplicar o nosso linguajar, tinha vários estados, e cada estado, cada província tinha um juiz sobre aquela província. E em meio a tanta corrupção, 1430 por aí, período medieval, se levantou um homem justo, notoriamente correto, fundou orfanatos e fazia o bem, e por causa disso muitas pessoas dos outros cantões vieram morar naquele local buscando abrigo sob a liderança daquele homem. A paz reinava, estava tudo correndo bem, e depois de alguns anos começou a haver roubo naquele cantão, uma coisa que não acontecia há muito tempo. Eu me lembrei que em Capanema, muitos anos atrás, na década de 70, pasme, o leiteiro colocava o jarro de leite na janela e ninguém mexia. O leiteiro, eu tenho lembrança disso, no meio da década de 70, era assim: o leiteiro passava de manhã, ia colocando os jarros, e imagina no mundo de hoje o que aconteceria lá mesmo, em qualquer lugar do Brasil. Mas naquele cantão havia paz, havia justiça, e ninguém mexia na coisa dos outros. Mas, de repente, começou a haver roubo naquele local, e aí as pessoas foram com o juiz: magistrado, está acontecendo isso, que tipo de punição deve receber aquele que for pego? É isso que diz a lei. A lei diz que deve receber 39 chicotadas o ladrão. Pois muito bem, vamos procurar quem está fazendo isso.
E aí então puxa para cá, puxa para ali, vira, descobriram quem estava roubando, e não era ninguém menos que a mãe, uma senhora bem idosa, mãe do juiz, que estava fazendo aquilo. Ao se tornar público, que era justamente a mãe dele, todos então disseram: o que é que vai acontecer? Será que o juiz vai perdoar ou aplicará ele justiça? Ele tem se tornado famoso por ser justo e irrepreensível na execução das medidas penais até aqui. Mas aí então outros segmentos, mas ela não aguenta 2 chibatadas, quanto mais 39. Então o povo ficou dividido. Quando foi anunciado o dia do julgamento, muitos vieram à arena para ver que tipo de veredito passaria aquele juiz. Ele, na toga magistrada dele, chamou o réu, todo mundo já sabia, e aí o terceiro era justamente a mãe, e o povo na expectativa para ver se o juiz perdoaria, seria amoroso, ou se o juiz seria justo e cumpriria o que dizia a lei. O que vocês acham que o juiz fez? Ele executou amor, ou ele passou juízo, conforme dizia? Ele desceu da sua tribuna e deitou-se sobre a mãe e mandou que a pena fosse aplicada sobre ele. E ao fazer isso aí, ele demonstrou de uma maneira gráfica, uma das melhores ilustrações que eu conheço, o que Cristo fez na cruz do Calvário e o que simboliza isso aqui. O grande amor. Aquele juiz era inocente, ele não tinha nenhuma relação com aquele crime, o crime não era dele, mas ele tomou sobre si a pena. E ao fazer isso aí, amor foi demonstrado, mas a lei também foi mantida, a lei foi cumprida. E é exatamente isso que o corpo quebrado da nova aliança nos mostra. Jesus Cristo, que não tinha nenhuma falta, não cometeu nenhum erro em nenhum momento, recebeu sobre si o meu pecado e o seu pecado. É por isso que você pode estar livre hoje de condenação. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação, aleluia, não há nenhuma condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. Então, este é o simbolismo aí da nova aliança. Jesus tomou sobre si as nossas faltas. E observe que Jesus fala sobre uma aliança nova. Vocês notaram isso? No versículo 25b, esta é a nova aliança, porque estava em vigor na época, por 1500 anos, uma antiga, que não era chamada de antiga aliança, era chamada de aliança mosaica, que era uma aliança externa, uma aliança que não tinha poder, que não dava poder ao adorador para que ele vencesse o pecado. Era uma aliança de comandos: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não terás outros deuses, não cobiçarás. Era uma aliança de comandos, de ordem. Mas Jesus inaugurou uma nova aliança. Eu queria que você visse o cerne da diferença dessa aliança, se voltando para Hebreus 8. Há uma diferença muito grande no espírito das duas alianças. Hebreus 8. Você que é cristão é supostamente parte desta nova aliança. Hebreus 8, a partir do versículo 7. Olha que texto precioso. Hebreus 8, 7. Porque se aquela primeira aliança, a aliança com Moisés, tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança.
E de fato, repreendendo-nos, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com Jesus, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com Israel, depois daqueles dias. Observa que quem faz as coisas é Deus, não é mais tu não mata, tu não rouba, tu não adultera, não. Eu imprimirei as minhas leis sobre seus corações, eu inscreverei nos seus corações a minha lei, eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. A principal diferença entre as alianças é que na primeira você fazia, e na segunda eu farei, eu vou fazer, eu vou escrever, não numa pedra, como era, mas no coração. Essa é uma diferença fundamental entre a antiga aliança, a aliança mosaica, e a nova aliança que nós estamos celebrando hoje à noite. Eu farei contigo através do meu Espírito. Na ceia do Senhor nós também anunciamos que Ele vai voltar. Nós lembramos que Jesus é o campeão que há de voltar. Retorna para 1 Coríntios 11, que você pode ver isso aí, no versículo 26, porque todas as vezes que beberdes do pão, do cálice, e comerdes do pão, anunciai até que ele venha. Então, quando a gente está celebrando este rito hoje à noite, nós estamos dizendo que nós estamos aguardando a vinda de Cristo. Nós estamos anunciando, estamos pregando pelo rito um aguardo do retorno do Senhor Jesus. Também a ceia do Senhor é um momento de comunhão, de ajuntamento. Olha o versículo 17. Quando vos ajuntais, porquanto vos ajuntais, versículo 17. Versículo 18. Quando vos reunis, versículo 20. Quando vos reunis no mesmo lugar. Então, não é próprio que a ceia do Senhor seja celebrada fora da reunião dos santos. A ceia do Senhor é para ser celebrada na reunião, no ajuntamento dos santos, e não ser levada à parte para ser dada ou conferida para A, B ou C. É uma cerimônia para ser feita no meio da igreja. E também a ceia do Senhor é um momento de arrependimento, porque caso haja abuso, haverá consequências. Olha o versículo 27. Porque aquele que come o pão, ou bebe o cálice do Senhor, de forma indigna, será réu do sangue. Olha o 30 aí, a consequência. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes. Olha aí, a razão porque existem pessoas doentes no meio da igreja, porque estão comendo, participando da ceia, sem a seriedade devida, sem se arrepender, sem se examinar, e a consequência está aí. Mas ele diz mais: não poucos que dormem, um eufemismo para a morte. Alguns o Senhor tem levado adiantado, por não levar a sério este memorial. Em segundo lugar, eu queria me deter em um texto que fala sobre a ceia do Senhor, que está aqui. Nós trabalhamos um pouquinho do 11, eu queria rapidamente trabalhar o 10, um texto pouquíssimo trabalhado, 1 Coríntios 10, 14 a 22, 1 Coríntios 10, 14 a 22, diz assim: porquanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a criterioso, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo?
O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor, que está aqui diante de nós, e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? O que você acharia, o que você diria de alguém que se diz crente, que se intitula crente, mas que participa de ritual de macumba? Qual seria a sua reação? O que você diria de alguém que é irmão em Cristo, fosse membro de uma igreja, e também mata galinha, faz oferendas a orixá e prepara despacho? No mínimo seria muito estranho, pois é exatamente o que está acontecendo aqui em 1 Coríntios 10, 15. Estou falando a pessoas sensatas? Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Os crentes em Corinto, alguns que haviam se convertido, estavam mantendo as mesmas práticas. Estavam vindo para a igreja, eram parte da igreja, mas também participavam dos cultos idólatras que eles participavam antes de se converterem. Então, Paulo faz algumas perguntas cujas respostas são óbvias, perguntas que a gente chama de perguntas retóricas, tipo, em 1 Coríntios, por exemplo, não é preciso você olhar isso, mas é um modelo de pergunta retórica, está em 1 Coríntios 12, 29 a 30, são todos apóstolos? Ele está perguntando. A resposta é não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Todos têm o dom de fazer milagre? Não. Todos falam em língua? Não. Isso é uma arte retórica. Ele vai usar aqui no versículo 16. Olha aí o versículo 16. Não é verdade que o cálice da bênção, o cálice que a gente vai participar daqui a pouco, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma koinonia, uma participação? Algumas traduções dizem uma comunhão no sangue de Cristo. E o pão que partirmos é uma koinonia no corpo de Cristo? Então, além da comunhão espiritual, há na ceia uma representação fraternal entre nós irmãos. Na ceia do Senhor há uma realidade, assim como há uma realidade quando eu vou a um culto pagão, e ali então eu participo daquele rito. Quando eu participo da ceia do Senhor, há uma realidade espiritual. Vocês sabem da confusão que houve entre Zwingli, que acabou ganhando a parada, e Lutero, durante a Reforma. No ímpeto de fazer com que a ceia fosse esvaziada de todo o significado, e nós ficássemos apenas com o memorial, mas sem nenhuma conexão espiritual, Zwingli empurrou a interpretação memorial muito à frente. E aí então, quando a gente participa desses elementos, a tradição evangélica, nós não vemos essa comunhão aqui, mas da mesma maneira, como alguém ao ir a um culto pagão, de alguma forma se comunica com aquele ídolo, ou se suja daquele ídolo, com aquela oferenda, de alguma maneira, de igual forma, quando eu participo da ceia, eu tenho uma comunhão com o Senhor. Faz sentido o que eu estou dizendo? O pão é o pão, o vinho é o vinho. Claro, o pão é o pão, não muda nada. O vinho é o vinho que a gente colocou.
mas há uma comunhão espiritual igual ou, de alguma forma, paralela ao que acontece quando alguém participa de um ato de adoração pagã. Verifique se isso está na escritura que eu estou dizendo. Ele diz aí no 19, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Olha aí, ou ídolo é alguma coisa? Provavelmente alguns cristãos que se achavam maduros ou sofisticados, não, mas o ídolo não é nada, eu posso ir lá. Eu posso ir lá na macumba, por exemplo, para usar um termo contemporâneo. Eu posso ir lá, não tem nenhum problema, o ídolo nada representa, por isso eu posso participar do ritual. Essas pessoas, aqueles crentes corintianos, se achavam livres para praticar atos altamente duvidosos. Eis aqui uma semelhança com os cristãos modernos, que se acham liberados para participar de balada, rave e etc. Se intitula crente, se diz crente, ou reivindica ser crente, mas ao mesmo tempo participa de ambientes e de situações que estão fora dos padrões. É mais ou menos um paralelo que estava acontecendo ali. O ídolo é alguma coisa? Não, não é nada. Mas quando eles se prostram diante daquele ídolo, diz Paulo, eles estão oferecendo sacrifícios a demônios. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Diz Provérbios 6, 27. Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? A argumentação que Paulo faz ao final, no versículo 20, é tremenda. Não quero dizer que os pagãos sacrificam, é oferecido a Deus e sim a demônios. Não quero que tenhas comunhão com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Nos interessa então em particular essa comunhão aqui. Eu quero que você entenda isso aqui hoje à noite. A Bíblia está dizendo que da mesma forma como eu não posso de maneira nenhuma passar ileso quando eu vou a um ambiente de culto, porque existe um link, existe uma conexão, assim também eu tenho uma conexão com o Senhor, quando eu participo da ceia do Senhor. É uma conexão espiritual. Dá para entender isso, meus irmãos? Eu acho que isso não é muito difícil, não é impossível. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Porventura provocaremos ciúme no Senhor? Se nós formos nesses ambientes, nós não estamos provocando ciúme no Senhor, no amante das nossas almas, ele está dizendo. Porque de fato havia um link em um ambiente ruim, assim também há um link positivo no ambiente bom, no ambiente da ceia do Senhor. Quando eu participo da ceia do Senhor, não é igual eu comer um sanduíche lá no McDonald's. Resumindo, há uma realidade espiritual, há uma conexão no meu espírito ao participar deste memorial, como nós vamos fazê-lo agora. Examine na sua casa, quando você puder, o texto, 1 Coríntios 10, 16 a 22. 1 Coríntios 10, 16 a 22.